Porque Portugal tem um mar. E por muito que nós portugueses tenhamos, em muitos sentidos, uma mentalidade de interior, o mar é um desafio constante. E eu acho que, se nós pensarmos bem na história, as populações do mar têm sempre um papel importante na dimensão globalizante do mundo. A identidade cultural portuguesa é a da sobreposição de culturas e da integração sucessiva de culturas, ao longo dos milhares, das dezenas de milhares de anos. E, portanto, em cada época histórica que nós consideremos, vamos sempre encontrar uma realidade cultural que constitui a síntese de muitas coisas que aconteceram antes. O povo português atual é uma construção longa de uma miscigenação com vários povos que foram frequentando a Península Ibérica por várias razões. A miscigenação tanto pode ser cruzamento físico, mesmo troca de genes, como pode ser cruzamento cultural, troca de hábitos culturais. Esse processo é permanente da história da humanidade no território português e desde as mais antigas origens. Há uma população antiga, anterior à vinda dos romanos para a Península Ibérica, de povos que não sabemos que nome davam a si próprios, porque não deixaram nenhum registro escrito. Não sabemos como é que falavam, não sabemos qual era o som da língua deles. Aos romanos, Portugal deve, se assim podemos dizer, a língua que hoje falamos, o latim, que foi de facto trazido pelos romanos, numa área geográfica que era a Península Ibérica, onde se falavam várias línguas, os romanos trouxeram uma língua com a qual unificaram todos esses povos. A importância dos romanos nessa miscigenação é que uma das suas facetas sociais ela não impôs. Os romanos e os peninsulares se misturaram de forma espontânea e de forma quase, diríamos, ingênua uns com os outros. O final do mundo romano implicou insegurança. Implicou o fragmentar de um poder que deixa de existir, um poder normativo do grande império que deixa de existir. E, portanto, emergem, como eu já disse, pequenas realidades regionais. Nesse século VIII, IX, X, havia uma imensa confusão religiosa. O cristianismo não é aquele que a gente depois, mais tarde, vem a encontrar. O cristianismo é um mosaico de seitas, de grupos que se degladiam. Era gente que vivia seguramente no terror do desconhecido, no terror dos demónios, no terror do que se passava depois da morte. E, portanto, procuravam a proteção divina. Nós não entendemos, não podemos entender o mundo da Alta Idade Média sem a questão sagrada, sem a ligação ao cristianismo. Na sociedade cristã, os judeus eram um corpo, digamos assim, que vivia no mesmo espaço, mas que se distinguia dele, quase que poderia usar, digamos assim, como metáfora uma imagem, um copo de água, que era a sociedade cristã, onde caíam umas gotas de azeite. Elas estavam lá, mas não se misturavam. Mas sentiam-se parte daquele copo, elas pertenciam àquele copo. Era um pouco isto que era ser judeu em Portugal até à expulsão. É verdade que durante séculos em Portugal coexistiram
três religiões fundamentais: o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, com períodos de melhor harmonia e com períodos de tensão e conflito. Se num território as populações eram, na sua totalidade, cristãs, e se entra uma nova realidade do ponto de vista religioso, quer dizer que qualquer coisa de facto mudou. O que é importante perceber em relação à fase inicial da islamização é que o fenómeno de conversão é um fenómeno importante e que o fenómeno não passa pela imposição. Portanto, não há uma imposição do Islão dentro da Península Ibérica. Esta entrada de gente nova, de comerciantes, esta miscigenação de sexos, de casamentos, de intercâmbios de pessoas e de coisas, vai dominar profundamente aquilo que é principalmente a Península Ibérica. E a Península Ibérica do Sul. Ou seja, é uma civilização urbana, ligada às cidades, com o seu território, que vai criar, digamos, uma forma de civilização diferente, por exemplo, do norte da Península, onde se vai implantando lentamente o feudalismo, que é uma estrutura económica fechada, muito ligada ao mundo camponês, ao mundo da terra, não é? Onde entra muito pouco a novidade. Isto marcou a história, toda a história de Portugal, marcou do ponto de vista psicológico, não é? Ainda hoje uma certa separação entre o norte e o sul, e que deu uma certa identificação do sul a esta cultura, a esta abertura, a esta misturada, a esta salada, se quisermos, de povos e de formas de ser, de falar muito, de mudar rapidamente, de se adaptar. Depois, há ainda toda uma forma que, do meu ponto de vista, é talvez a mais importante, que é uma forma de estar no mundo, uma visão geral do mundo. A forma como se vê o outro, como se contacta com o outro, um contacto humano fortíssimo entre as pessoas e que tem de passar pelo tocar, pelo pôr a mão, por dar a mão, por dar o braço. O território português sempre se caracterizou por ser uma finisterra da Europa, o local onde não se podia continuar, a não ser quando depois houve os descobrimentos. E, de facto, daí, ou a expansão marítima, e daí, de facto, se passou para o outro lado do Atlântico. Mas na civilização europeia tradicional era uma finisterra. Um fim do mundo, onde as várias culturas se encontravam, não tinham por onde sair e necessariamente se tinham que cruzar, se tinham que miscigenar. E, portanto, esta ligação ao mar, seja ao mar Atlântico, seja ao mar Mediterrâneo, ao mar em suma, acho que é o traço principal que caracteriza a cultura portuguesa na longa história dos milénios. O mar, a necessidade de sair, esta ideia do português de que estar aqui é qualquer coisa que o constrange e que tem que sair. Tem que ir. À aventura. A humanidade estava encravada em núcleos que não se comunicavam. O mundo oriental, o mundo islâmico, o mundo ocidental. E com as viagens dos portugueses, todos esses oceanos que estavam separados entraram em contacto e, além disso, as populações, as culturas, as religiões e as mercadorias. Cada povo tinha uma visão do mundo que se circunscrevia à região onde vivia. A partir dos descobrimentos portugueses, passou-se a ter uma visão global, uma visão planetária da humanidade. E essa visão mudou radicalmente para todos os lados que entraram em contacto, para os europeus, para os africanos, os asiáticos e os americanos.